Se você tá vindo do Brasil e espera ser atendido rapidinho, com um sorriso no rosto e sem enrolar muito para poder resolver qualquer burocracia, talvez o Canadá vai te dar um choque de realidade. Vamos conversar um pouquinho sobre por que o atendimento e as burocracias aqui são tão diferentes e muitas vezes frustrantes para quem tá chegando aqui agora. Basicamente para poder constatar que eu não era uma estelionatária ou alguma coisa do tipo. Resultado: segunda vez no banco, mais 1h30 de atendimento. Ela me falou que tinham 2 outras pessoas com o mesmo nome e sobrenome que o meu, mas tão cansada, desgastada da neve, do transporte público, de ter que ir e não conseguir resolver, que eu quase, Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, como eu falei lá no início, eu vou falar um pouquinho sobre as burocracias que a gente precisou enfrentar nessa vinda pro Canadá. Então, se você já tá aqui, quer vir pra cá ou só tem curiosidade em saber como que é a vida aqui fora e como que ela é diferente do Brasil, vem comigo que eu vou mostrar todos os detalhes. E se você se interessa sobre esse tipo de tema, sobre essas diferenças culturais, sobre a experiência de vida aqui no Canadá, já deixa o seu like, se inscreva, porque eu sempre estou produzindo conteúdo sobre isso por aqui. E a burocracia aqui do Canadá já começa com o processo de visto 100% documental. Em outros vídeos aqui do canal eu já falei um pouquinho pra vocês sobre como que foi a nossa experiência, mas basicamente você precisa fazer o upload de todos os documentos que são relativos à sua aplicação. Então, se você está vindo para estudo, você precisa de uma comprovação de estudo e do seu background de estudo e de trabalho no Brasil. Se você vem para trabalho, você precisa de uma carta do seu empregador. Então, dependendo do seu tipo de visto, você vai precisar de todos os documentos relativos que comprovem que você, de fato, vem para o Canadá com esse propósito, seja de estudo, de trabalho ou de casamento em alguns casos também. E aí a gente teve que fazer a tradução juramentada de muitos desses documentos para poder fazer o upload nessa plataforma. E aí não tem muito um prazo certo, cada caso é um caso. Eu já vi experiências diversas, desde pessoas que esperaram 6 meses até pessoas que esperaram 2, 1 mês. No nosso caso, como eu já falei lá no primeiro vídeo, foi rápido, mas não tão rápido quanto a gente precisava. O governo canadense sempre dá uma estimativa de um tempo que pode demorar, mas dependendo do seu caso pode demorar mais, menos, enfim, então é completamente relativo. E aí beleza, visto aprovado, tudo certinho, agora chegou a hora de arrumar as malas e ir. Primeiro você vai receber um stamp, que eles chamam, que é algo impresso no seu passaporte, atestando que o seu visto para o Canadá foi aprovado, mas isso não é exatamente o seu visto. O seu visto mesmo você só vai ter quando você chegar no Canadá, fizer o seu primeiro desembarque em uma cidade canadense e falar o seu propósito de vir pra cá. E aí, nesse momento no aeroporto, é bom que você tenha todos os documentos que comprovem por que você tá vindo pro Canadá impressos. Se você tá tendo a ajuda de uma assessoria ou se você tá fazendo sozinho o processo, você tem uma noção mais ou menos dos documentos que você precisa quando chega aqui, mas basicamente, na nossa experiência, o que a gente levou foi a carta de aceite da universidade, documentos de comprovação financeira, uma carta de introdução ao governo canadense, que é gerada assim que o seu visto é aprovado, comprovante da reserva do nosso Airbnb, como a gente não tinha ainda residência aqui, foi o que comprovou que a gente tinha lugar para ficar pelo menos nos primeiros 10 dias por aqui. A gente também trouxe o comprovante de pagamento do primeiro ano de faculdade, que de certa forma também acaba sendo um certo comprovante financeiro, e aí atesta para o governo canadense que já tá tudo certo, eu fui aceita na universidade, já paguei o primeiro ano e tá tudo certo para de fato eu estudar aqui. Mas é muito importante você ter em mente que essas exigências mudam de tempos em tempos, então é bom você sempre se atualizar e antes de embarcar, entender quais documentos você precisa levar impressos. E aí, com todos esses documentos em mãos, você vai ser entrevistado por um fiscal ali da imigração canadense, e aí ele vai te fazer algumas perguntas relativas ao seu propósito de estadia aqui, e aí depois que ele confirmar todas as informações, ele vai te dar um documento que é de fato o seu visto. É um documento impresso que fala o propósito de você estar aqui e qual é a validade da sua estadia aqui. E aí, gente, é muito importante guardar esse documento com a sua vida, assim, porque é ele que comprova quem é você aqui nesse país. Seu passaporte comprova de fato a sua identidade, tem o stamp, como eu falei, né? Tem algo que comprove que você teve um visto aprovado para o Canadá, mas o que de fato vai falar o porquê você tá aqui, a validade e todos os detalhes da sua imigração, o que te torna uma pessoa legalizada, com o status de vistos legalizado aqui no país, é justamente esse documento impresso que você vai receber lá na imigração quando você chega aqui. Então guardem esse documento com muito carinho, guardem uma pastinha separado junto com o passaporte de preferência, porque você vai precisar para várias situações aqui.
A gente precisou para abrir conta no banco, para fazer o nosso SIN number, para me matricular de fato e efetivar a matrícula, né, na universidade, para ser contratado por uma empresa canadense. Então, de fato, ele é a sua identidade legal aqui e está atrelado a todas essas outras burocracias. E aí, chegando por aqui, obviamente, a burocracia não terminou, ela só acabou de começar. E aí, uma das primeiras coisas que a gente fez foi o SIN number, que é como se fosse CPF misturado com carteira de trabalho, que você precisa fazer quando você chega aqui. E aí, uma dúvida que muita gente tem é se você, com esse status de visto temporário, né, seja de estudante, de trabalho, se você pode fazer o SIN number. E sim, você pode e deve fazer o SIN number. Toda pessoa que tem um status de visto legal aqui no Canadá precisa fazer o SIN number para abrir conta no banco, para poder ser contratado, porque de fato é um número, né, como eu falei, é como se fosse o CPF e a sua carteira de trabalho. É um número que reúne todo o seu histórico fiscal, histórico de trabalho, enfim, que te identifica para o governo, de fato. E aí o SIN number pode ser solicitado pelo site do governo do Canadá, com as informações que você usou para aplicar para o seu visto e as informações que estão no documento que você vai receber quando você chegar no aeroporto. Além da aplicação online, você pode ir presencialmente também em uma das unidades do Service Canada, que é como se fosse o Na Hora para quem é de Brasília ou o Poupa Tempo para quem é de São Paulo. Então é uma agência do governo destinada a resolver essas burocracias do dia a dia, sim. E aí então tem essas duas alternativas, né? A aplicação online, que demora um pouquinho mais de tempo, costuma demorar uma semana e meia. Ou presencialmente em uma das unidades do Service Canada, que você vai, leva todos os seus documentos e você já sai com o SIN number lá na hora. No nosso caso, a gente fez a aplicação online, demorou um pouquinho para poder ser validada, demorou uma semana e pouquinho. Falaram que o nosso SIN number já estava atestado, tudo certinho, mas por algum motivo não estava chegando no nosso e-mail, no nosso celular. Não sei se tem a ver com justamente autenticação de 2 fatores, não sei exatamente qual foi o problema técnico, mas aí basicamente o que aconteceu foi que a gente preencheu online, mas teve que ir de fato no Service Canada para poder pegar de fato o SIN number. E aí, gente, não tem nenhuma carteirinha, não é como se fosse o seu RG, o seu CPF, é literalmente um número. Eles te dão papel impresso com esse número. E aí, quando você for abrir conta no banco, quando você for ser contratado por uma empresa canadense, basta você dar esse número para as pessoas. E aí, muito cuidado, porque assim como no Brasil, tem muitos esquemas relacionados ao SIN number. Então não compartilhe com qualquer pessoa, não deixe o seu SIN number visível. Eles tomam muito cuidado realmente em proteger o seu SIN number, porque com ele as pessoas podem fazer várias coisas, podem ter acesso ao seu imposto de renda, podem abrir conta no banco, fazer cartão, então realmente tenha muito cuidado com o seu SIN number. E então, como boa jovem vivendo no século XXI, eu sempre prefiro fazer as coisas online, mas tem coisas que saem mais rápido você indo presencial, e esse é o caso do SIN number. Então, existe a possibilidade de você fazer online, demora um pouquinho mais, demora uma semana, um pouquinho, para eles avaliarem todos os documentos e de fato te darem o número. Mas se você for presencial em uma das unidades do Service Canada, como eu falei, você já sai com o número lá na hora. Então, avalie o que é melhor para você e lembrando que quanto antes você tiver, melhor para você já abrir conta no banco e fazer todas as suas outras atividades e burocracias que você precisa aqui. Agora, indo para outra burocracia, que foi a abertura de conta no banco. O banco é chato em qualquer lugar, né? Tanto no Brasil quanto aqui. E não demoramos muito para ser atendidos, mas o atendimento em si demorou um pouquinho. Eles avaliaram todos os nossos documentos, entenderam a nossa situação aqui. A gente tinha acabado de chegar, então a gente tinha 0 de crédito. E então é algo que você tem que ir construindo aos pouquinhos. Pode demorar até 1 ano para você construir o seu crédito por aqui e ter algumas regalias que os bancos oferecem, assim como um limite mais alto de cartão de crédito. A gente escolheu abrir conta no banco Scotiabank, que foi um banco recomendado por alguns amigos que já estavam aqui no Canadá. E é um banco que tinha uma agência perto da nossa casa também. Aí a gente foi, levou todos os nossos documentos, falou que queria abrir uma conta lá. E aí, de cara, eles já aprovaram um cartão de crédito pra mim, por eu estar com status de estudante. Eu acho que, de alguma forma, eles assumem que se você tá estudando aqui, você tem dinheiro pra pagar a sua tuition, né? Então, eles já deram um cartão de crédito pra mim de cara. E pro Adolfo, eles só deram depois que ele tinha 3 meses de trabalho completo. E aí uma coisa importante, que já entra a diferença aí de Brasil e Canadá com relação
a lidar com crédito, lidar com cartão de crédito, é que aqui para você construir o seu crédito, conseguir ter um bom relacionamento com o banco, é recomendado que você use só 30% do limite do seu cartão de crédito. No Brasil a lógica é um pouco contrária, porque quanto mais você usa o crédito e mais você paga a fatura cheia, né, ali no caso tratando de cartão de crédito, é melhor, mas aqui não. Eles recomendam que você use só 30% do cartão de crédito e, obviamente, pague toda a fatura referente a esses 30% que você consumiu ali do limite. E aí, sobre os documentos que eles exigiram, a gente abriu a conta mesmo só com o passaporte e o nosso visto. Foi suficiente para abrir a conta e eles já me darem o cartão de crédito. Não darem na hora, eu vou entrar nesse detalhe depois, mas a gente só levou o passaporte mesmo e o visto. E aí depois que a gente incluiu atrelado à conta o nosso SIM number, porque demorou, como eu falei, né, a gente aplicou online, demorou um pouquinho, então nesse meio tempo a gente já foi resolvendo essas outras burocracias e quando a gente foi no banco a gente ainda não tinha de fato o número do nosso SIM number e não tivemos problema com isso, a gente foi depois e incluiu o SIM number na nossa conta. E aí a gente não marcou horário também lá no banco, existe essa possibilidade de você marcar horário, mas a gente não teve problema nenhum, chegamos lá, entregamos os nossos documentos, fomos atendidos, ambulância. E saímos de lá já com o cartão de débito na mão. E aí, gente, já entra o nosso primeiro problema e o nosso primeiro choque de realidade com relação a como os serviços funcionam por aqui. Porque geralmente são poucas pessoas atendendo, pelo menos na nossa experiência aqui de uma cidade relativamente pequena, né? O Windsor tem em torno de 200 mil habitantes. Então, geralmente são poucas pessoas atendendo. Eles são muito educados, muito solícitos, mas eles têm um protocolo para tudo. Eles não desviam uma vírgula de absolutamente nada do que eles estão fazendo. Então, isso pode demorar mais tempo no atendimento, porque tem um protocolo para tudo, né? Tem uma forma certa de fazer tudo. Não tem atalho, não tem jeitinho brasileiro, que as pessoas costumam dizer, né? Então a gente não tá muito acostumado com isso. Então eles são extremamente educados, respeitosos, mas não são muito ágeis e muito rápidos para poder resolver os problemas como é no Brasil. No Brasil a gente lida com uma quantidade de serviços, uma quantidade de pessoas muito maior comparado aqui. E, obviamente, tem muito mais gente no mercado de trabalho de serviços também, até pelo tamanho da população do país. Então, a primeira diferença que eu senti esse baque inicial de fato, foi de que aqui as pessoas são muito educadas, respeitosas, tanto com quem está sendo atendido, quanto com o próprio funcionário. No Brasil, a gente tem muito aquela lógica de que o cliente tem sempre a razão. E por conta disso, muitas pessoas trabalhando nos serviços vão até além do que elas podem, além do que tem no protocolo ali estabelecido para determinada situação, para poder satisfazer a vontade do cliente ou para poder ser mais rápido e não ter nenhum conflito direto ali com relação à demora do serviço, à agilidade do serviço. Então não é que é pior ou melhor, é que é diferente e de fato eu não esperava que fosse assim. Vi algumas pessoas comentando, mas eu esperava que fosse ser um pouquinho diferente. Então isso é algo que pode ser um pouco frustrante no início, você espera resolver, sei lá, 3 problemas em um dia só, você acaba resolvendo metade de um. Então é bom você controlar as expectativas, entender, ter paciência. Aos pouquinhos você vai entendendo também a forma de trabalhar deles e que talvez seja melhor, inclusive, para quem tá do outro lado, né? Para quem tá trabalhando. A gente sabe que no Brasil, apesar dos serviços serem bons de um modo geral, né, comparados aqui, tem uma sucatização muito grande e até um maltrato de pessoas trabalhando em serviços que é muito negativo para os empregados, né? Então isso é algo que eles levam muito em consideração e ficou muito nítido isso e, como eu falei, né, a gente já tinha um pouquinho da ideia de como eram os serviços aqui, porque na nossa consultoria de moradia, eu falei pra vocês, né, no primeiro vídeo, a gente contratou uma consultoria de moradia que acabou ajudando a gente em outros aspectos também, mas que não de fato alugou o apartamento, enfim, não tinha visita por conta da nossa cidade ser menor. Mas enfim, em resumo, eles ajudaram a gente em outros pontos. E aí, em uma conversa com uma das meninas dessa consultoria, ela falou pra gente sobre essa diferença de serviços, que a gente iria sentir com certeza esse baque, principalmente vindo de uma cidade relativamente grande, que é Brasília, né? Não, obviamente não tão grande quanto São Paulo, mas é a capital, então tinha uma certa estrutura de serviços boa ali. Ela deu o exemplo de quando ela chegou aqui. Ela trabalhou em um supermercado. E aí ela falou que tava uma fila enorme no supermercado, ela era caixa do supermercado, e aí vendo essa fila enorme, com a nossa mentalidade, ela começou a passar rápido as coisas assim pra conseguir atender todo mundo a tempo. E aí chegou o final do dia, o chefe dela foi até ela e comentou,
falou, por que você tá passando as coisas mais rápido e tal? Eu queria entender um pouquinho da sua lógica. Ela falou, não, pra poder as pessoas serem atendidas rápido, todo mundo ficar tranquilo ali e tal, e ir pra casa feliz. E aí ele virou pra ela e falou que, na verdade, o problema da fila era do supermercado, não era um problema dela. Então o problema não era que a fila estava grande, o problema é que não tinham caixas suficientes para poder atender a quantidade de clientes que estavam ali. Então é uma lógica completamente invertida, né? No Brasil a gente já se adapta à realidade como é, e aí ela queria, né, com essa mentalidade, passar rápido ali todos os produtos para poder atender todo mundo rápido e diminuir a fila, mas na verdade o gerente dela mostrou para ela que o problema na verdade é que não tem caixa suficiente, então isso é algo maior que o mercado vai ter que administrar, não é ela como funcionária que vai ter que administrar. Então a lógica deles é bem diferente, e aí traz para esse universo dos serviços essa lógica de que o bem-estar do cliente é tão importante quanto o bem-estar da pessoa que está trabalhando no serviço ali. E aí, voltando para a questão do cartão de crédito, como eu falei, eles não me deram cartão, eles aprovaram cartão de crédito, mas não me deram cartão físico na hora, iriam mandar para um endereço nosso. Como a gente estava em Airbnb, a gente já sabia onde a gente ia morar, mas a gente ainda estava em Airbnb porque a gente precisou esperar o primeiro dia do mês seguinte para poder entrar no apartamento. E aí então, como eles falaram que chegaria em até 3 dias úteis o cartão, mandaram pro Airbnb. Só que não chegou. E aí eu tive que ligar na agência, explicar toda a situação e falar. Nesse meio tempo a gente já tinha mudado pro apartamento. E aí eu expliquei, olha, meu endereço mudou, é esse e tal. Confirmaram algumas informações minhas por telefone. Pelo menos o atendimento por telefone foi rápido. E aí falaram que iriam mandar pro meu endereço mesmo o cartão de crédito. Passou 1 semana, 2 semanas, 3 semanas e nada do cartão de crédito, nada de eu receber um SMS, um e-mail, nada que comprovasse que o cartão tinha chegado ou que estava a caminho da minha casa. E aí, como a gente já tinha mudado, já tinha estabelecido algumas outras coisas, eu fui no banco para poder perguntar o que estava acontecendo, né? Como eu falei, muitas coisas acaba sendo melhor você ir presencialmente no lugar para resolver, porque aí você, na maioria das vezes, acaba saindo de lá resolvido do que se você fosse falar num chat, num telefone, etc. E aí, então, fui lá no banco, expliquei minha situação e tal, e aí eles falaram, olha, realmente a gente não sabe o que aconteceu. E aí, nisso, gente, entre eles entenderem o que estava acontecendo e falarem o que ia de fato acontecer, quanto tempo iria demorar para chegar meu cartão, para chegar aqui, para chegar em casa ou para eu buscar na agência mesmo, isso demorou, sem brincadeira, tipo 1h30. Entre a menina que estava me atendendo falar com a gerente, ligar para a central e ligar para anunciar, não sei porquê, mas demorou esse tempo todo para de fato entenderem. E aí por fim me falaram que iriam solicitar um terceiro cartão de crédito, iam cancelar todos os outros 2, o que foi mandado pro Airbnb, o que foi mandado pra minha casa, e aí iriam solicitar esse terceiro e ele chegaria na agência para poder evitar qualquer problema, e aí eu teria que retirar na agência. Falei que não era um problema porque eu tava morando perto da agência, e foi isso que eu fiz. Beleza, chegou o dia de buscar o cartão de crédito, recebi um SMS e um e-mail comprovando que de fato meu cartão já estava na agência, e aí eu fui lá bonitinha com os meus documentos para poder retirar o cartão de crédito. Cheguei, expliquei pra moça, pra uma outra moça, não foi a mesma que me atendeu da outra vez, expliquei pra ela qual era a minha situação, enfim, falei desse problema todo e tal, e falei que tava com comprovante, né, com e-mail e com SMS falando que meu cartão de crédito estava lá. Aí eu pensei, vai ser rápido, né? Tô com meus documentos aqui, tô com comprovante, o cartão deve estar aí, ela deve só bater uma informação com a outra pra poder validar. Mas não. Ela me falou que tinham 2 outras pessoas com o mesmo nome e sobrenome que o meu e que tinham solicitado o mesmo cartão de crédito nesse período de tempo de 1 mês e meio mais ou menos. E que aí por conta disso ela precisava fazer uma confirmação extra comigo ela não falou com essas palavras, mas basicamente para poder constatar que eu não era uma estelionatária ou alguma coisa do tipo. O que eu tava tentando explicar pra ela era que, de fato, eu solicitei 3 cartões, porque o primeiro não chegou no Airbnb, o segundo não chegou na minha casa e o terceiro eu estava ali presencialmente pra poder buscar. Aí eu falei, moça, meu nome não é um nome canadense comum, não é um nome daqui. Eu acho muito improvável que tenha mais 2 pessoas aqui no Canadá com o mesmo nome e sobrenome que eu. Então, o que eu acho que realmente aconteceu foi isso. Eu solicitei, de fato, 3 cartões e até falei, olha, foi aquela moça que me atendeu aqui, ela que me orientou a fazer dessa forma, e eu tenho todas as comprovações, todo o histórico, enfim. E aí ela ficou com uma cara meio desconfiada, enfim, e tal. Falou com essa outra colega que tinha me atendido, e ela foi, não, confirmou e tal. Enfim, resultado. Segunda vez no banco, mais 1h30 de atendimento. Pelo menos dessa vez eu saí de lá com meu cartão de crédito, consegui ativar, consegui fazer tudo certinho
online, né, dessa vez. Mas é extremamente frustrante porque você reserva determinado tempo para poder ser atendido, para poder resolver determinado problema e acaba demorando o dobro ou o triplo de tempo que você esperava para ser atendido. E aí a nossa experiência com o banco foi basicamente essa. Eu tenho algumas ressalvas sobre o aplicativo do banco também, e não é só do banco que a gente está usando, não é só do Scotiabank. Alguns outros colegas que têm conta em outros bancos têm a mesma experiência comparando os aplicativos de Banco do Brasil, os aplicativos de banco daqui. Os do Brasil, talvez também porque a gente está mais acostumado, né? Tem uma facilidade melhor, uma experiência do usuário mais avançada, e os daqui eu sinto que demoram muito para as transações serem computadas de fato ali no aplicativo, né? Às vezes até no cartão de crédito você passa, faz uma compra agora no cartão de crédito, às vezes demora 2, 3 dias para poder cair ali. Então o controle fica um pouquinho mais dificultado nesse sentido. Além disso, tem algumas outras coisas que são bem diferentes na lógica de banco aqui, né? Eles ainda usam cheque físico para algumas coisas, eles usam fax para algumas coisas, então tem essa diferença na burocracia, no serviço, nesses detalhes que eu sinto que o Brasil... Isso me surpreendeu, de certa forma. Eu sinto que o Brasil tá mais avançado tecnologicamente em algumas coisas, mas talvez porque aqui eles não tenham sentido a necessidade de evoluir, porque as coisas que tem, as ferramentas que eles têm, né, e que a gente usava antes no Brasil também funcionam para cá. Então, é mais uma questão, mais uma vez, de alinhar a expectativa, entender a realidade daqui, se adaptar e ter paciência também e tentar se adaptar como é a realidade por aqui. E aí, falando de outros bancos, a gente tem amigos que têm conta no CIBC, que já falaram que é bom. Alguns outros têm no RBC também, falaram que é bom. Tem o Corro, que eu descobri recentemente, é como se fosse um Nubank daqui, que inclusive ele rende o seu dinheiro mesmo na conta corrente. De qualquer forma, para você construir crédito, é recomendado que você tenha conta de fato em um banco canadense mesmo, né? Em um banco físico, com uma agência física e tudo mais, e não só em um banco digital. Outra coisa que eu apanhei bastante aqui, que justamente por conta das transações caírem na fatura do seu cartão um pouquinho depois do que elas são realizadas, acaba que a lógica da fatura fica bem diferente. Então eu tenho que colocar 1000 alarmes para poder saber a data de fechamento da fatura, a data de pagamento da fatura, a data que tal transação específica vai ser computada. Enfim, eu fiz uma estratégia elaboradíssima para poder não me esquecer de pagar a fatura, de pagar a quantidade certa de fatura no dia certinho. E aí, para minha surpresa, quando fecha a fatura, beleza, vai ter o fechamento, né, em uma data X, pagamento em uma data Y, beleza, paguei até essa data Y, tudo certo, fatura fechada. E aí eu levei um susto esses dias, porque eu já tinha pago a fatura, aparecia a transação de pagamento da fatura, mas ainda aparecia como se eu não tivesse pago essa fatura na área dos statements ali do aplicativo, né? E aí eu liguei pra eles pra poder explicar essa situação e entender como que era aquela visualização ali no aplicativo. O ChatGPT também tem sido meu melhor amigo, porque aí eu só mando um print, perigoso até, né, agora pensando aqui em mandar meus statements pro ChatGPT, mas enfim, eu peço a ajuda dele pra poder interpretar os dados ali, enfim, entender essa lógica que é muito diferente, pelo menos eu tenho achado bem diferente da experiência que eu tinha no Brasil. E aí então, beleza, liguei pro banco, expliquei pra eles, olha, a fatura já fechou, já passou da data de vencimento da fatura, eu já paguei, mas ela continua aparecendo ali pra mim. E aí o que eles me falaram é que a fatura anterior só deixa de aparecer ali no aplicativo quando você fecha a próxima fatura. Então, durante um mês inteiro, eu não vou ver as transações da fatura atual, né? Na verdade, eu vou ver as transações, mas a fatura que aparece ali em cima do aplicativo vai ser a fatura do mês passado, que é a que já foi fechada, que já passou da data de vencimento. A lógica é um pouco invertida, um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas vamos lidando com isso aos poucos. E aí a minha dica nesse âmbito é justamente essa que eu tô usando, né, de deixar 1000 lembretes para você saber a data de fechamento, a data de vencimento da fatura e até de cada conta. Principalmente porque no início o nosso dinheiro tá todo em real e às vezes demora um pouco para você transformar o seu dinheiro em real pro dólar canadense, né? Então tente se antecipar com essas datas. Eu sempre coloco mais de uma semana antes para poder transformar, né, nesse inicinho, para transformar o dinheiro de real pro dólar canadense.
Então, isso é algo que você tem que ficar atento, porque senão vai passar o vencimento das coisas, isso estraga o seu crédito, estraga até o seu relacionamento com o próprio banco, com a imobiliária que você está pagando, ou o proprietário do apartamento que você está morando. Então, fique atento a isso, a esse tempo de converter a moeda para poder pagar determinada conta, ou esse tempo de fechamento da fatura, vencimento da fatura. Se organize direitinho, seja com aplicativo, uma planilha, lembrete no celular, o que funcionar para você, ou até o caderninho, né? Enfim, o que funcionar para você, para que você consiga de fato ter uma boa experiência nesse início, né? Porque acaba sendo muito frustrante você pagar uma conta atrasada porque o dinheiro simplesmente não chegou na sua conta. E aí, se acontecer isso com você, né, de uma conta vencer, tente argumentar da melhor forma possível. As pessoas costumam ser compreensivas, né, os imobiliários, os proprietários, de que você está chegando, é um novo sistema bancário, é uma nova burocracia para se adaptar, então explique também, mande e-mail sempre que possível, falando, olha, o dinheiro está a caminho, eu fiz a transação, mas ela não chegou ainda na minha conta, então deixe o máximo de registros possível para testar que não foi uma desatenção sua, não foi uma displicência, digamos assim, sua, né? Foi algo que realmente aconteceu e o dinheiro simplesmente não chegou. Mas, em resumo, é importante se antecipar para evitar que isso aconteça. Agora, indo para a parte de alugar um apartamento aqui, obviamente também tem muitas burocracias. E no nosso caso, a gente visitou alguns apartamentos, fez a aplicação para algum deles. O que significa aplicação? Pelo que eu entendi da lógica, não tenho 100% de propriedade, estou falando com base na nossa experiência, porque o que falaram pra gente foi que a gente poderia ter um top 3 de apartamentos ali, mas a gente só poderia se aplicar para um por vez. Então, o que significa essa aplicação? Você paga um depósito, geralmente, né, para a imobiliária, para testar, olha, de fato eu quero esse apartamento. Então, essa é uma parte da comprovação financeira. Além disso, eles vão pedir todos os seus documentos de passaporte, visto, comprovação financeira mais extensa, né? Alguns apartamentos pedem a comprovação de que você consiga pagar pelo menos 6 meses ou 1 ano do apartamento, né? Então, você precisa ter esse dinheiro guardado ali e comprovar que você tem esse dinheiro. E aí, a aplicação funciona geralmente online. No nosso caso, a nossa imobiliária fez todo esse processo, a gente mandou por uma plataforma todos esses documentos e aí eles iam atestando. Pode demorar até uma semana, né, até 5 dias úteis, se eu não me engano, para poder eles atestarem todos esses documentos e validarem ou reprovarem a sua proposta de aluguel ali. No nosso caso, eles falaram que poderia demorar até 5 dias úteis, mas demorou 1 dia e meio para aprovarem. Demorou um pouquinho, como eu falei, pra gente se mudar, porque em Ontário, pelo menos, a regra é de que você só pode se mudar no primeiro dia de cada mês. Então, a gente fechou ali, a gente chegou no meio de janeiro, fechamos já na mesma semana, conseguimos ser aprovados na mesma semana, mas a gente ficou mais tempo em Airbnb porque a gente precisou desse tempo, né, de esperar até o dia 1º de fevereiro para poder conseguir mudar. E aí, beleza, isso não foi tão burocrático, provavelmente no Brasil seria mais ou menos a mesma experiência, né, comprovante de renda, todos os nossos passaporte, visto, etc. Fomos aprovados e aí depois conseguimos mudar e tal, não tivemos grandes problemas com relação a essa questão do apartamento em si. E aí, como eu falei no vídeo de moradia, aqui não existe boleto, então isso é mais uma burocracia. Você precisa registrar a imobiliária ou o proprietário do seu apartamento como um PI dentro do seu aplicativo do banco para que você consiga fazer uma transferência e pagar essa conta. E aí essa transação pode demorar de 2 a 3 dias úteis para cair, geralmente cai antes. No nossa experiência cai de 1 a 3 dias, às vezes cai no mesmo dia, mas em geral demora de 2 a 3 dias, então o recomendado é que você pague a conta de aluguel ou outras contas que você tem para poder pagar pelo menos 3 dias antes do vencimento dela de fato. E aí, resumindo tudo que eu falei no vídeo de moradia também, a gente só paga energia, internet, conta do condomínio geralmente é o proprietário ou a própria imobiliária que paga. Conta de água também já vem inclusa no nosso valor do aluguel. E além da energia e da internet, a gente precisou fazer também um seguro residencial que vai de acordo com as especificações de cada prédio, cada imobiliária, cada proprietário, mas é algo que é obrigatório, pelo menos aqui em Windsor. Não sei se é em todo o Canadá, mas pela nossa experiência aqui em Ontário, em Windsor, foi obrigatório que a gente faça esse seguro residencial, que foi super tranquilo também. Tanto a aplicação para energia, né, ligamento da energia foi online, mandei um e-mail, na verdade preenchi um formulário com todas as informações dos meus dados, a data que a gente iria mudar, preenchemos esse formulário, mandamos para a imobiliária atestando que de fato a gente iria se mudar naquela data e que a gente teria energia ali naquela data. Seguro a mesma coisa, preenchi um formulário online, mandei todos os documentos ali e aí essas duas partes, né, de ligação da energia
e de preenchimento do seguro residencial foi tudo online, graças a Deus. E aí depois o que a gente precisou fazer foi só pegar, né, a comprovação de que a energia estaria ligada na data que a gente iria mudar e de que a gente teria um seguro residencial com cobertura a partir da data que a gente iria mudar, conseguir pegar um documento que atestasse esses dois e mandar para a imobiliária para poder eles falarem, não, tá ok, podem mudar, no dia 1º tá tudo certo para vocês mudarem. E ainda agora para falar de internet e de plano de celular. A gente fechou com a Oxio, que era uma empresa que foi recomendada por alguns amigos que já estavam aqui no Canadá. Era a empresa, de fato, com o melhor custo-benefício. Eu já cheguei a falar aqui também que eu amo a comunicação visual e escrita deles. Eles são bem modernões, assim. Eles fazem um assunto chato, né, que seria contratar uma internet, se tornar legal. Então eu gosto bastante do posicionamento de comunicação deles. E a qualidade da internet até agora não decepcionou a gente também. E aí, pra quem tá vindo pra cá ou quer mudar a operadora de internet, já estando aqui no Canadá, tem um link aqui na descrição que te dá 30 dias grátis de internet com a Oxio. Então, se você gostar de algum plano, quiser contratar com esse link que tá aqui na descrição, você ganha 30 dias grátis de internet. E aí, basicamente, o que a gente teve que fazer foi preencher esse formulário online, atestar que tinha, né, cobertura da Oxio na nossa região de cobertura. A gente fez toda a contratação online mesmo, já no mesmo dia já falaram quando que viria a nossa primeira conta, tudo certinho. E aí a gente recebeu por e-mail, passo a passo, do que teria que ser feito. No Brasil, você recebe o modem em casa, você recebe o instalador em casa e tudo segue lindamente, né? Você não precisa fazer praticamente nada, basicamente só pagar para que as coisas de fato aconteçam. Mas aqui você recebe o modem em casa e o instalador escolhe um dia, que pode demorar até uma semana ou mais, para poder vir na sua casa e fazer a ligação da internet. Então, basicamente, o técnico vem fazer a entrada, né, da internet, dar acesso à residência, à rede de internet. Gente, não entendo coisas técnicas, mas enfim, o que eu entendi foi mais ou menos isso. Que o técnico vem fazer a ligação mesmo da internet, permitir que essa residência tenha acesso à internet da Oxio, e aí você que tem que instalar um modem. E aí, como eu falei, ele chega em casa, mas por algum motivo ele não chegou aqui em casa e aí vem mais uma burocracia. Eu recebi uma notificação do correio falando que eu teria que retirar o modem em uma unidade dos Correios do Canadá. E aí, beleza, tava com a notificação, tudo certinho, e aí eu fui, foi na época do inverno, né, então tava nevando, tava aquele frio, ainda me acostumando com o sistema de transporte daqui, me acostumando com tudo. E aí eu fui um dia depois da aula, pra poder resolver isso, porque, se eu não me engano, era uma quinta-feira de noite, minha aula terminava de noite, né, e aí eu fui buscar, iria buscar, né, nos Correios, buscar esse modem lá, e o técnico iria no dia seguinte, sexta-feira de manhã, pra poder fazer a instalação aqui. Então o modem tinha que estar aqui pra poder ele conseguir fazer a instalação. E aí eu fui de noite, peguei minha notificação. Não tô andando com passaporte aqui, não recomendam que a gente ande com passaporte na bolsa, a não ser, obviamente, quando você vai resolver algum problema, abrir conta no banco, abrir o SIN number, enfim, essas burocracias. Eu tô levando, obviamente, o passaporte e o visto, mas, de um modo geral, pra ir pra aula, não tava levando o passaporte, né? Obviamente, só uma foto, o meu Student ID, né, minha carteirinha de estudante, enfim, que era algo que me identificava de determinada forma. E aí, beleza, cheguei lá na agência do correio, entreguei a notificação, mostrei uma foto do meu passaporte, né, pra moça bater os dados, né, da notificação pra poder conseguir retirar a encomenda ali. E ela falou que eu não poderia retirar porque eles não aceitam fotos do passaporte, teria que ser o passaporte físico. Obviamente que é algo que pode parecer óbvio em alguma instância, mas pra mim era algo muito simples. Tipo, eu tava com meu Student ID, eu tava com a minha foto do passaporte, eu tava com todos os documentos que comprovavam de que aquela encomenda era minha, mas ela falou que infelizmente não poderia. Eu tava tão cansada, desgastada da neve, do transporte público, de ter que ir e não conseguir resolver, que eu quase, tipo... E ela não tem esse direito. Fica de boa, relaxa. Deixa ela. Nossa, bicho. Obviamente eu não descontei nada nela, mas enfim, fui pra casa muito frustrada, porque até por esse tempo, né, eu teria que esperar o dia seguinte, e aí as coisas aqui fecham muito cedo também, é até outra diferença que eu notei com relação ao Brasil. Eu achei que era por Windsor ser uma cidade pequena, mas a gente indo pra Toronto é a mesma coisa, as coisas fecham muito cedo aqui. E aí eu acho que vai muito na linha do que eu falei antes também, eles têm um respeito muito grande pelas pessoas que trabalham nos serviços, não só pelos clientes, né, que precisam de um horário conveniente de atendimento ali, mas também para as pessoas que trabalham em serviços, para que elas tenham vida também, né? Então as coisas acabam mais cedo, talvez, para que essas pessoas
tem uma certa vida depois do expediente ali. E aí foi o que aconteceu, não dava tempo de eu ir em casa, buscar meu passaporte e voltar, né, já teria fechado a agência do correio ali. E aí o que eu fiz foi, né, ir no dia seguinte, cedinho, acordei, quando tava aberto lá, assim que abriu, eu já cheguei lá, mostrei todos os documentos, fui com meu passaporte físico dessa vez, mostrei e aí consegui retirar sem grandes problemas. E aí, sobre plano de celular, a gente usou a Funbox, que tem cobertura tanto para os Estados Unidos quanto para o Canadá. E aí você solicita um número pela internet mesmo, ou formulário online, coloca todos os seus dados, escolhe o plano que você quer. E aí é super fácil, com o chip virtual, né? Se o seu aparelho de telefone permite o chip virtual, ele já ativa na hora ou na data que você estabelecer para ele ativar. Então, quanto a isso, não tivemos zero problema, zero burocracia. E se você quer conhecer a Funbox também, eu recomendo super. Tem um link aqui embaixo também que vai te dar desconto em alguns planos, caso você queira fechar com eles por meio desse link. E aí, pra vocês terem uma ideia de preço, eu tô pagando $35 para 75 GB de internet. Eu também tenho 1000 minutos de ligação ilimitada para mais de 30 países e o Brasil é um desses países. SMS também é ilimitado pro mundo inteiro, não, para esses 30 países que eles têm cobertura. E também tem ligação e mensagem de texto ilimitada para o Canadá inteiro. Então, se você se interessa por algum pacote semelhante a esse, é só clicar no link aqui da descrição. Sobre transporte público, a gente não teve grandes problemas com relação a isso durante o inverno. Como eu falei, desde que a gente chegou, né, a gente tem usado o transporte público aqui de Windsor. O Adolfo trabalha de casa, então para ele é um pouquinho mais fácil, mas mesmo para passear, para ir para os lugares, a gente tem usado bastante o ônibus. E aí, vou trazer minha experiência aqui. A própria faculdade, durante o inverno, eles obrigam que você faça um cartão de transporte público, porque eles entendem que assim que você chegar, você não vai ter automaticamente um carro e eles não querem se responsabilizar por alguma coisa que aconteça por você estar andando na neve, né, com muito frio, enfim. Então, eles obrigam que você feche esse cartão de trânsito durante o inverno e é incluso já no valor do pagamento do termo. Então, uma parte da sua mensalidade, que não é mensalidade, né, aqui na verdade você paga pelo termo inteiro, que são mais ou menos 4 meses, já tá incluso ali seu cartão de transporte de estudante, e aí você retira o seu cartãozinho na faculdade mesmo. No primeiro dia que eu fui pra aula eu já consegui retirar, no Student Center, geralmente né, e aí eu consegui retirar o cartão e já usar ele no mesmo dia. Pro Adolfo, que não tem visto de estudante e tem visto de trabalho, não foi muito diferente. A gente retirou numa Shoppers, que é uma farmácia daqui, a gente comprou o cartão. Se eu não me engano, foi $17 o cartão em si. E aí tem a recarga, né? A gente mora perto da rodoviária relativamente, então a gente geralmente faz a recarga lá. Tem vários outros pontos de recarga aqui em Windsor também. E provavelmente em outras cidades funciona mais ou menos da mesma forma, né? Tem lugares para você comprar, lugares para você recarregar. Vale pesquisar o que vale aí na sua cidade. Agora, na primavera, eu também optei por fazer o cartão de trânsito, como a gente ainda não tem carro por aqui. Então, eu optei por fazer também o cartão de trânsito. E aí já entra a diferença da minha percepção sobre o transporte público daqui no inverno e agora na primavera / início de verão, que vai começar agora em junho. Durante o inverno eu não tive problema nenhum, os ônibus chegaram na hora, paravam na parada certa, eu conseguia ver pelo aplicativo. Eu falei em alguns vídeos aqui que eu uso o aplicativo Transit, que mostra em tempo real onde o ônibus está. Tem o site aqui também da própria operadora, né, dos ônibus aqui de Windsor, que mostra quais são as linhas, quais são os sentidos, aonde que os ônibus estão, de quanto em quanto tempo eles passam. Então eu sempre faço um cruzamento de dados entre o Transit e entre o site da companhia de ônibus aqui de Windsor. E aí, basicamente, durante o inverno eu não tive absolutamente nenhum problema, não passei perrengue com relação a ônibus. Geralmente passava de 10 em 10 minutos as linhas que eu precisei pegar. Mas agora, na primavera, não sei porquê, a gente tá vivendo uma situação de greve aqui em Windsor, tá tendo greve de alguns serviços também, inclusive correio, o sistema de transporte público, eles estão em greve, então talvez seja por isso também. Mas agora na primavera eu tenho sentido muito que ônibus não passa, ou às vezes passa um e aí fica sem passar 3 que eram pra ter passado. Os ônibus, consequentemente, têm ficado bem cheios, o que torna as pessoas mais irritadas com relação a isso. Graças a Deus eu moro super perto da universidade, então se eu não conseguir pegar um ônibus eu consigo ir a pé, andando, né?
Ou então, se não passar um agora, eu sei que vai passar. Eu tenho 2 linhas que vão para a universidade e aí eu consigo alternar, né, a que vai passar e a que não vai passar. Mas isso tem sido uma diferença que eu senti entre o inverno e a primavera agora. Ainda nesse âmbito de burocracias de transporte sobre carteira de motorista, a gente está nesse processo de tirar a carteira de motorista aqui. Funciona, obviamente, também bem diferente. Assim que a gente concluir o processo, eu quero fazer um vídeo todo sobre isso. Mas, basicamente, quando você chega aqui, você pode usar a sua CNH por até 60 dias depois que você tá aqui. Pelo menos essa é a regra que vale aqui para Ontário, é a regra que a gente foi submetido, né? Então, depois de 60 dias, a sua carteira de habilitação do Brasil já não é mais válida. Então, nesse primeiro período ali, a gente alugou um carro aqui, conseguimos fazer a nossa mudança com o carro, né? Tipo, trazendo o aeroporto pro Airbnb que a gente tava. A gente fez essa mudança toda com um carro que a gente alugou aqui, com a nossa carteira de habilitação brasileira, mas depois de 60 dias aqui, ela já não vale mais. Depois disso, você vai precisar obter uma carteira G1, G2 ou G-Full. G1, basicamente, você pode dirigir tendo uma outra pessoa do seu lado. A G2, se eu não me engano, você pode dirigir sozinho, mas você não pode dirigir embriagado. Não embriagado, né, mas com algum nível de álcool no sangue. Aqui não existe lei seca tão estrita como é no Brasil, então tem um nível de tolerância que é relativamente até alto para você dirigir com álcool no sangue, né? Então é basicamente isso. Com a G1 você pode dirigir com outra pessoa, acompanhado de outra pessoa. Com a G2 você consegue dirigir, mas você não pode beber. E com a G-Full você pode dirigir sozinho e aí ter esse nível de tolerância de álcool ali no sangue, que, como eu falei, é relativamente alto. E aí, se você nunca teve carteira de motorista, você vai precisar passar por todas essas fases, a G1, a G2 e a G-Full, com uma prova teórica, como é no Brasil, e com uma prova prática também. Mas se você tem mais de 2 anos de experiência de carteira de habilitação no Brasil, você pode fazer uma transcrição da sua carteira de habilitação e conseguir direto, pelo menos, a G2 aqui, já direto. E aí, basicamente, para ter a transcrição, você vai precisar mandar a sua carteira de habilitação para algum consulado do Brasil no Canadá. Vou deixar aqui na descrição também o link para onde tem consulado do Brasil aqui no Canadá. Se eu não me engano, é em Montreal, Toronto, Vancouver, Ottawa. Se eu não me engano, são esses 4. Então, se você mora em uma outra cidade, tem a possibilidade de você mandar por correio, que foi o que a gente fez. A gente mandou a nossa CNH digital, inclusive impressa, mostrando o QR Code ali. Não precisa mandar não precisa mandar o documento original, né, a CNH física mesmo. Você pode mandar a digital com o QR Code aparente. Nesse link que eu vou botar aqui na descrição, você vai seguindo os passo a passos, é bem intuitivo, tá tudo em português, então você consegue se orientar com uma certa facilidade. É bom se apoiar sempre aos extras também, né? Pesquisar em alguns outros sites, ChatGPT, aqui no YouTube também. Como eu falei, quando a gente tiver todo o processo concluído, vou compartilhar aqui minha experiência também. Mas basicamente foi isso, a gente tá nessa fase agora, então a gente mandou a nossa CNH impressa, CNH virtual impressa lá pra Toronto. Eles já mandaram de volta pra gente com a transcrição. Agora o que a gente vai precisar fazer é ir em alguma unidade que faça, né, o teste de motorista, o teste de habilitação. Vamos precisar fazer a parte teórica. Dizem que é bom você dar uma estudada, mesmo que você tenha experiência no Brasil. Então tem alguns aplicativos, alguns sites que fazem simulados desse teste, né, desse teste teórico da carteira de habilitação aqui do Canadá. Então quero agora esperar as minhas férias de novo para poder dar uma estudada para esse teste, fazer, e aí eu venho compartilhar com vocês a nossa experiência por aqui. Depois de fazer esse teste teórico, você precisa obviamente fazer um teste prático também. E aí não tem autoescola como é convencional no Brasil. Você pode fazer tanto as aulas quanto o teste no seu carro mesmo, no carro do seu pai, da sua mãe, enfim, ou de alguém que você conheça. Muita gente vende esse serviço, tem inclusive brasileiros vendendo esse serviço em algumas cidades. Aqui em Windsor a gente tem alguns instrutores brasileiros. E aí você faz a aula com eles, né? Eles te ensinam ali o percurso e tudo mais. Dizem que é super curto, costuma ser mais curto do que é no Brasil. A maioria das pessoas que já sabem dirigir pegam 5 aulas mais ou menos. Confesso que eu não sei muito sobre valores, quero trazer detalhado quando a gente estiver nessa parte. Você faz as aulas ali, quando você estiver confiante, você pode ir no dia e aí algum desses instrutores emprestam o carro, né? Porque você precisa de um carro para poder fazer o teste ali no dia, e aí é o carro que você escolher ali. Você escolhe o carro, né? Não é a autoescola, não é o Detran, digamos assim, ou alguma autoescola licenciada que escolhe o carro que você vai fazer a sua prova de habilitação. Enfim, o que a gente sabe até agora é isso.
Depois, como eu falei, quando a gente estiver com todo o processo concluído, eu venho aqui compartilhar a nossa experiência. Agora vamos para uma coisa que desperta muita curiosidade, uma burocracia que desperta muita curiosidade aqui no Canadá, é sobre o sistema de saúde. E aí, basicamente, o sistema que é público, financiado por impostos e é universal, ou seja, todo mundo tem acesso. E diferente do Brasil, no Brasil a gente tem um sistema que é meio que alternativo, né? Você pode usar o sistema público de saúde, mas você tem um plano de saúde ali que tem os mesmos serviços concorrendo, de certa forma, com o sistema público. E aqui não. Você tem tudo no sistema público de saúde, e aí se algum serviço não for coberto pelo sistema público de saúde, aí sim é que a parte privada, as clínicas, as empresas podem oferecer esse serviço. Então eles não podem concorrer, ou seja, um plano de saúde, uma clínica não pode ter serviços que já tem oferecidos pelo governo no sistema universal de saúde. E aí cada província, cada estado administra o seu próprio sistema de saúde. Aqui em Ontário é o OHIP, e aí você tem que ter a carteirinha, né, do plano de saúde, que é o plano de saúde público, né, de cada estado, de acordo com onde você mora, enfim. E aí, reforçando o que eu falei, o sistema público de saúde não é em paralelo a um plano de saúde, como é no Brasil, né? Então, por exemplo, pelo SUS você pode ter um atendimento emergencial, mas também tem um hospital privado da Unimed, sei lá, que você pode ir. Então, eles dois estão oferecendo, obviamente, em níveis diferentes, em sistemas de atendimento e realidades de atendimento diferentes, mas aqui não. Aqui só existe hospital público. E aí, caso o hospital público, caso as clínicas públicas não ofereçam determinado serviço, como dentista, algumas terapias, psicólogo, fisioterapia, etc., caso o público não ofereça, aí sim é que você pode recorrer a alguma clínica particular. E aí isso é bom por um lado e é ruim por um outro, porque acaba que tem um limite ali de atendimento. As filas de atendimento nos hospitais também são grandes, porque obviamente está todo mundo tendo acesso à mesma coisa e não existe você pagar mais para poder você ter um atendimento mais rápido, mais garantido ou melhor, né? Então todo mundo literalmente tem acesso à mesma condição de saúde nesse plano básico e universal que a província oferece. E aí, para esses tratamentos alternativos, algumas empresas oferecem, né, esse plano de saúde para os tratamentos que o sistema público não oferece. Então, algumas empresas dão esse incentivo, né, que não é um plano de saúde, não é um plano que vai te dar acesso a atendimento emergencial, mas vai te dar acesso a essas terapias, dentista, fisioterapia, psicoterapia, etc. E aí, por conta dessa realidade, os médicos não podem cobrar a mais pelos serviços que são oferecidos ali, ou, como eu falei, para você ser atendido com mais ou menos urgência. E é, inclusive, proibido que você pague a mais, ou que você queira pagar a mais, para poder ser atendido mais rápido em determinada consulta, em determinado atendimento emergencial também. E aí, outra diferença, a gente não teve, graças a Deus, nenhuma situação que a gente precisou usar o sistema de saúde daqui. Estamos saudáveis desde que a gente chegou aqui, mas compartilhando, né, a experiência de alguns colegas, basicamente você não pode ir até um especialista. Então, no Brasil, se eu tô com um problema, sei lá, quebrei o pé, eu vou atrás de um ortopedista. Tô com um problema hormonal, vou no endócrino. Tô com um problema de saúde feminina, vou no ginecologista. A gente não tem esse acesso, aqui a gente não tem esse acesso direto aos especialistas de cada área. Então, o que você precisa fazer é passar primeiro para um médico da família, que é como se fosse um clínico geral. E é ele que vai avaliar se você precisa de algum especialista e qual que é esse especialista. Então, você vai, faz uma primeira avaliação e aí, de acordo com os seus resultados de exame e tudo mais, é que ele vai avaliar se você de fato precisa de um especialista ou não. E aí, para esses especialistas, sim, existem clínicas particulares que oferecem esse serviço, mas elas precisam vir dessa indicação do médico de família, digamos assim. E aí, em toda cidade, se você entrar em qualquer grupo de brasileiro aqui no Canadá, eles vão te recomendar o médico de família de determinada área, de determinado bairro, enfim. Então, quanto a isso, é bom você se conectar com a comunidade para poder entender. Principalmente quem vem com criança, né, e precisa de um acompanhamento mais constante ali, de um pediatra, de algum especialista para algum problema, sei lá, a criança tem algum problema respiratório, algum problema alimentar. Então você precisa desse acompanhamento mais direto. Então já é recomendado que você entre logo, né, no grupo de brasileiros da sua cidade para poder entender como que é a realidade, como que funciona o sistema na sua cidade e qual o médico de família é mais recomendado ou menos recomendado, enfim.
E aí, como eu falei, o sistema de saúde é público, mas você precisa pagar uma taxa. Como o nosso visto é de estudante e de trabalho, a gente precisa pagar uma taxa para poder ter acesso a esse sistema. E aí, no meu caso, tá incluído pro curso inteiro, eu tenho cobertura, também tá financeiramente embutido, né, no valor do curso, já tá embutido o meu acesso a esse sistema de saúde. Mas pro meu marido, pro Adolfo, eu precisei pagar à parte o acesso dele a esse sistema de saúde. E aí, de novo, obviamente falando, não é obrigatório que você tenha, né? No caso do visto de estudante, sim, é obrigatório, a universidade exige que você tenha. Mas no caso dele, não precisaria, mas é recomendado, porque a gente nunca sabe quando que vai precisar. E aí, se você precisar e chegar lá sem uma carteirinha do sistema, uma carteirinha do SUS daqui, digamos assim, né? Você não vai ser atendido, você não é ninguém, enfim, eles não vão... Obviamente que eu acho que se for um caso muito extremo, eles não podem negar assistência, mas por precaução é bom que você tenha. E aí, pra vocês terem uma noção de valores, pro Adolfo eu tenho que renovar a cada termo, né? Então, a cada termo da minha faculdade eu preciso pagar de novo a taxa pra ele. E aí, por 4 meses, que é o período relativo de cada termo, a gente tá pagando $205 pra essa cobertura de 4 meses. Então, dá mais ou menos $50 por mês, mais ou menos isso, né? E aí, como eu falei, dependendo do empregador canadense, o próprio empregador paga, né, essa taxa de acesso ali à saúde pública e às vezes até mais para essas outras terapias, fisioterapia, psicoterapia e etc. E aí, já caminhando aqui pro fim, vou trazer aqui mais ou menos um resumo da minha perspectiva. Como eu falei, eu não esperava que o setor de serviços fosse ser tão diferente. Obviamente, a gente pesquisa muito, a gente vê muito vídeos de brasileiros por aqui, mas eu, pelo menos, não vi ninguém falando do quão é diferente. E aí, trazendo essa perspectiva, obviamente, os dois países têm prós e contras. E aí, o que eu recomendo muito que você faça é não ficar se apegando, né, ao que era melhor no Brasil, senão você não vai conseguir evoluir aqui e as coisas se tornam muito mais difíceis se você se apegar a tudo que era melhor no Brasil. Então, o que eu recomendo é você alinhar as expectativas antes de vir, entender que a realidade aqui é diferente e tentar se adaptar conforme for necessário para cada uma dessas realidades, para cada uma dessas burocracias. Até porque no final, comparar com o que era melhor no Brasil só vai te deixar mais frustrado e vai tirar boa parte da sua experiência vivendo aqui no Canadá. E até trazendo um relato mais humano aqui, todas essas burocracias, todas essas diferenças, principalmente no atendimento ao público, porque muita gente chega com um nível de inglês que não é tão bom, que não dá pra entender e ser entendido tão facilmente, então isso pode ser muito desgastante no início, e o que a gente falava muito um pro outro, né, eu e Adolfo no início, era que na pior das hipóteses, todos esses problemas que a gente precisava resolver vão deixar a gente com um nível de inglês melhor. E foi o que de fato aconteceu, deu muita bagagem, deu muita experiência logo nesse início pra gente. Mas em muitos outros pontos isso tudo pode ser muito frustrante, porque é muita coisa pra você assimilar assim que você chega aqui, né? Então você precisa lidar com todos esses pontos que eu te falei, a chegada no aeroporto, a abertura da conta no banco, criação do seu SIN number, aluguel, enfim, é muita coisa pra você lidar. E no nosso caso a gente chegou no inverno, então era mais uma coisa pra lidar, o sistema de trânsito, o sistema público, né, de transporte, enfim. Então é muita coisa pra lidar ao mesmo tempo, e se você ficar se apegando à realidade antiga, com certeza você vai ficar mais carregado, mais frustrado. Então o meu conselho é: lide com uma coisa de cada vez, tente garantir experiência do máximo de pessoas ao seu redor. Então, como eu falei, entrar no grupo de brasileiros, entrar em uma comunidade, seja do seu trabalho, da sua faculdade, de pessoas que possam te mostrar um caminho mais fácil, porque sempre tem. E além disso, se organize e vai resolvendo uma coisa de cada vez, né? Não adianta você querer colocar 1000 coisas para resolver no mesmo dia, sabendo que a realidade aqui de resolução de serviço, e até talvez no Brasil nem fosse factível você resolver, sei lá, 3 problemas burocráticos no mesmo dia. Então, o conselho que eu tenho é esse: se conecte com pessoas que podem te ajudar no seu problema, se organize de forma que você consiga, de fato, alcançar a melhor experiência possível por aqui. Então é isso, gente. Muito obrigada a quem ficou até aqui nesse vídeo. E eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários se alguma dessas burocracias ou dessas diferenças com relação ao Brasil te surpreendeu com relação aqui no Canadá. E se você tiver alguma outra dúvida, quer que eu aborde de uma forma mais aprofundada algum desses tópicos que eu abordei aqui nesse vídeo, ou até algum outro assunto, é só deixar aqui nos comentários também. Eu tô sempre olhando o que vocês deixam por aqui. É isso, muito obrigada, até o próximo vídeo, tchau, tchau!